Boa noite, estamos iniciando a nossa live de hoje, esperando vocês entrarem aqui para nós compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, né? Darmos continuidade ao nosso seminário. Oi, amor. Oi, irmã Luciane. Sejam bem-vindos à live. Hoje a nossa live, né, está acontecendo na quarta-feira. Então, essa semana e semana que vem, ela acontecerá, né, na quarta-feira e depois nós vamos retornar para a terça, tá? Então, você que está agora junto conosco aqui, ou você que vai assistir depois, né, mas deseja em algum momento assistir ao vivo com a gente, as lives elas acontecem às terças-feiras, 20 horas, porém essa semana e semana que vem estará acontecendo, então, na quarta-feira. Depois a gente retorna com a graça do Senhor, né, a programação normal. Oi, mãezinha. Paz, boa noite. Oi, Raquel. Boa noite, irmã Luciane. Que alegria ter vocês aqui nessa noite para a gente compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Para quem ainda não assistiu, para quem está chegando agora, o nosso seminário, né, Construindo a Minha Vida em Deus, ele vai tratar, né, de vários temas ao longo aí das nossas aulas. E o módulo que nós estamos hoje é o módulo 2, Conhecendo a Si Mesmo. Nós já falamos, né, de identidade, personalidade, os desafios de construir a nossa identidade e personalidade no Senhor, falamos de comparação, rejeição. Falamos também, né, lá no início, né, na nossa segunda aula, que nós somos, né, a imagem e semelhança do Senhor, Deus colocou em nós os seus atributos, né, comunicáveis, e agora nós estamos falando sobre dons, né, por quê? Quando nós nos entendemos, né, como criação do Senhor, como igreja do Senhor, a gente entende também que Ele nos equipou, né, que Ele nos preparou como sua igreja. E por isso, desde a semana passada, nós estamos então falando sobre dons, né? E nós estamos utilizando alguns textos da palavra de Deus. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Porém, hoje, a gente vai começar a trabalhar especificamente os dons, né? Falar sobre cada dom, a função desse dom, o significado desse dom. E a gente vai começar por 1 aos Coríntios 12, tratando dos dons de 1 aos Coríntios 12. Depois a gente vai seguindo, né? A gente vai falar um pouquinho dos dons também descritos em Efésios, Romanos e depois de 1 Pedro. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar de todos esses dons hoje descritos, né, nesses textos da palavra do Senhor, mas a gente vai começar falando dos dons de Romanos 12. Mas antes, eu quero só relembrar alguns pontos importantes com vocês. E para relembrar esses pontos, eu queria que você tá com a sua Bíblia aí. Semana passada foi até engraçado que eu falei, se você não tiver Bíblia, você olha no celular, mas no celular não vai dar, né, gente? Porque vocês estão acompanhando a live aqui, só se alguém tem um outro celular aí que consegue acompanhar. Mas nós vamos abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 10, no capítulo 4, no versículo... a gente vai ler o versículo 10, tá? Então, 1 Pedro 4, no capítulo 10. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: servi uns aos outros
cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Irmã Iris, boa noite. Oi, Olívia. Oi, minha irmã querida, minha irmã Débora entrou aí também. Gente, há uma coisa importante, tá? Vocês podem, eu esqueci de falar, que vocês podem, irmã Iris, que vocês podem participar da live, tá? Pode colocar seu comentário, sua pergunta, sua participação, a meditação durante a live. Você pode estar participando aí, inclusive é uma bênção quando vocês participam, né? Eu vou ler também esse mesmo versículo que nós lemos aqui agora, de 1 Pedro, na versão NVT, tá? Mas você pode acompanhar aí na sua versão, mesmo que você está lendo aí na sua casa, não tem problema, tá? Então, gente, ó, 1 Pedro 4,10, agora na versão NVT, tá? Eu vou ler aqui com vocês, ó. A palavra do Senhor vai dizer assim: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Por que eu quis ler nas duas versões, gente? Que só lendo esse versículo a gente já faz um resumo da nossa aula anterior, né? Dizendo o quê? Que o dom, gente, aquilo que o Senhor nos dá, primeiro que dom é um presente, né? Vem do grego carisma, que é um presente, é uma dádiva, é um presente gratuito. É a mesma palavra ali quando a gente fala da salvação no sentido de presente, né? Que a salvação do Senhor na nossa vida tem basicamente esse mesmo sentido. Então, o dom é um presente gratuito que nós recebemos do Senhor, né? Então, gente, quando nós olhamos para esse texto, a gente consegue descrever a função do dom, que foi o que nós falamos na aula passada, né? Como nós lemos aí em 1 de Pedro 4,10, o Senhor nos deu um dom, ou seja, Ele nos deu um presente, e a gente usa esse dom, a gente usa esse presente para servir uns aos outros. E aí a gente faz um resumão da nossa aula passada. Boa noite, Valéria, paz. Então a gente faz um resumão da nossa aula passada, né? Que o dom, gente, a característica, o objetivo do dom é que nós venhamos servir uns aos outros, né? Então o dom tem muito a ver com o serviço, e cada um vai servir no corpo de Cristo, na igreja, conforme o dom que recebeu. Então, foi isso que nós falamos na aula passada. E agora, a gente já começa a falar alguma coisa aqui, não que a gente não tenha dito na semana passada, mas agora um pouquinho mais de profundidade aqui para a gente fazer uma separação. Quando nós falamos de dom, muitas vezes a gente pode confundir até mesmo com o talento, né? O talento já é algo mais natural, né? Segundo a definição aí que nós vamos ter, né, no conhecimento pessoal, né, na ciência assim, do conhecimento pessoal, é algo natural. Já o dom, quando a gente vê esse dom aqui descrito, é algo sobrenatural, é algo que vem da parte de Deus para nós. Tanto é, gente, não sei se vocês já puderam ouvir testemunhos assim, vou dar um exemplo, depois a gente vai estar falando desse dom. Existem pessoas que contam que receberam o dom, né, quando a gente fala aqui de línguas, de falar uma língua estrangeira que ela nunca estudou. Então é um dom, é algo sobrenatural que vem sobre a vida daquela pessoa, uma capacitação sobrenatural. E o dom está ligado ao serviço. Então a gente tem a separação dom, serviço e talento. O dom, então, é um presente dado por Deus, é algo sobrenatural. O serviço, né, que aí a gente vai aí para diaconia, né? Inclusive nós temos aqui a irmã Iris, né? E também nós temos a irmã Luciane, que são diaconisas, não é isso? Da casa do Senhor. Então a gente vai ver que o serviço, a diaconia, né, é como eu coloco o meu dom em prática, como eu exerço
o meu dom. Por isso, gente, que quando nós vamos, e aí nós entramos no texto hoje de 1 Coríntios 12, e eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia também, lá, enquanto isso você pode ir comentando aí, vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido? Estou falando muito devagar? Vai me dizendo aí, tá, gente? Aí agora, então, ó, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 12, tá? E a gente vai começar a falar dos dons por aqui, mas antes a gente já vai fazer mais uma separação aqui, falando de dom e serviço, tá? Só para a gente entender. Então, 1 Coríntios 12, nós vamos ler a partir do 4, tá? Então, fica com a sua Bíblia aberta, não esquece. Tá? Enquanto você abre aí, você comenta se você está conseguindo entender, eu vou tomar um chazinho aqui, ó. Diz para mim, gente, vocês estão conseguindo entender, se está tudo certo. Pode também participar. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, tá? O som tá direitinho para vocês? Está tudo certo aí? Vai me dizendo aí. Primeiro aos Coríntios 12, versículo 4. Eu vou lendo aqui, tá, gente? Fala assim, ó, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Vocês estão me dizendo que tá tudo ok, Raquel também disse, Diogo, minha mãe, ok, gente, Valéria, então tá bom, então vamos prosseguindo aqui. Então, ó, vou ler de novo aqui, eu tô lendo agora na NVT, mas você pode acompanhar, e se quando eu estiver lendo na versão diferente, se você quiser fazer algum comentário aí, você pode fazer também, que vai contribuir, gente. Eu posso demorar que eu tô com 3 Bíblias aqui, gente. Minha irmã falou que tá bem explicado e o som tá perfeito. Ah, então tá bem. Então, ó, 1 Coríntios 12, versículo 4. Vocês conseguiram acompanhar? Né? Na versão da Almeida vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o que nós falamos na aula passada. São vários dons, né? Eu contei aqui cerca de 22, né, 21 dons aqui que nós temos, então, descritos na palavra de Deus, tá? Mas o Espírito é o mesmo, ou seja, os dons são diversos, mas quem nos concede esses dons é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem nos concede esses dons. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma separação. Se a gente continuar no versículo 5, vai dizer assim, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. O serviço, lembrando, vem daquela palavra diáconos, né, de diaconia, ou seja, do serviço que eu presto ao corpo de Cristo através do meu dom. E vai falar também no versículo 6 que há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, eu posso ter um dom e executar, né, e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer de uma forma diferente. Né? A gente vai ver, por exemplo, que eu posso pregar a palavra do Senhor falando, eu posso pregar a palavra do Senhor cantando, eu posso pregar a palavra do Senhor escrevendo uma carta, por exemplo. Né? Então, a gente vê que tem várias formas da gente usar aquele dom que o Senhor nos deu. Né? Então, ou seja, existem vários dons, vários serviços, né, dentro da casa do Senhor, mas também existem várias maneiras de eu operar esse dom, né, de eu realizar esse dom, tá? Então, a gente já viu aqui uma segunda divisão, né? O dom, o serviço e o talento. E agora a gente viu novamente aqui o apóstolo Paulo fazendo essa divisão, né? Diversidade de dons, diversidade de serviços e diversidade de operar, de trabalhar. Porém, o Senhor é o mesmo. É Ele quem concede tudo
em todos, né? E é interessante a gente só fazer aqui uma citação. Se vocês forem buscar, tem até alguns estudos que vão dividir, né? Os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço. Só que quando nós pegamos aqui a palavra diáconos, né, ela tem tanto sentido, é até interessante a gente pensar nisso, de serviço quanto ministério, né? O ministério, ele é um serviço, né? E sempre lembrar, gente, a gente precisa enfatizar, né? O dom é para servir o outro, é para um bem comum. Daqui a pouco a gente vai ler Efésios 4 e a gente vai ver isso também, né? Que o dom, então, ele é um serviço, é algo que eu faço para o outro, uns para com os outros. Muitas vezes a gente precisa lembrar isso. O dom não é para o meu próprio benefício. Ele vai trazer benefício para mim? Vai. Inclusive tem um dom que a gente vai falar, né? Que é o dom de línguas, que serve, o apóstolo Paulo vai falar, isso vai ser para a próxima aula, né? Como a ordem do culto, a utilização dos dons. Mas eu vou só trazer aqui para a gente entender. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Claro, mas isso, quando nós somos edificados, nós contribuímos para a edificação do corpo de Cristo também, né? Porque se cada um está cheio da presença do Espírito Santo, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, ela vai caminhar com mais fluidez, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos edificados. Porém, é sempre bom lembrar, o dom é para um bem comum. Se a gente está usando o nosso dom só para o nosso benefício, algo está errado, né? Tranquilo até aí, gente? Podemos começar, então, a falar dos dons especificamente? Então, a gente vai continuar em 1 Coríntios 12, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, digitar aí, fica à vontade. Então, vamos lá, gente. Se nós prosseguirmos aqui, o apóstolo Paulo vai começar a descrever os dons, né? Vai falar que é para um fim proveitoso, né? Um fim, ou seja, a finalidade é para que seja para o proveito de todos. E ele vai dizer lá no versículo 8, né? Porque a um é dado, né? A palavra do Senhor vai dizer, mediante o Espírito, reafirmando então mais uma vez que o dom, ele é dado por quem? Mediante quem? O Espírito. A palavra da sabedoria. Então, se você quiser marcar, aí, o primeiro dom que nós vemos descrito, e a gente vai começar a falar sobre ele, pastor, então, o dom, né, que aqui em 1 Coríntios 12 descreve como palavra de sabedoria. E essa palavra aqui no grego, né, que vem de Sofia, né, que é se a gente pegar a raiz, hoje em dia a gente descreve, né, como amor ao saber, amigo do saber, mas ela tem um sentido, né, profundo quando fala que é ter sabedoria em vários assuntos. Então a Sofia é uma sabedoria, é uma clareza sobre diversos assuntos. E é muito lindo a gente ver que a palavra, né, de sabedoria, como a gente disse, o dom, gente, é algo dado pelo Senhor. Então, essa palavra de sabedoria aqui, esse dom pode estar na vida de um irmão, para a gente poder entender que às vezes nunca nem cursou a escola, mas você já sentou com o irmão para conversar? E que ele tem clareza em diversos assuntos, ele tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para te dar ali naquele momento, você está passando por uma situação difícil, você está com uma dúvida, você não sabe o que fazer, e você senta ali com aquele irmão, com aquela irmã, e ele te dá o quê? Uma palavra de sabedoria, né, em vários assuntos, né, daquilo que você está vivenciando naquele momento, uma palavra com clareza. Às vezes você não consegue, às vezes, enxergar uma saída e você senta ali com aquela pessoa para conversar e você vê o quê? Ela te dando uma palavra de sabedoria, de clareza. E não é num assunto só, né? Então é um dom dado pelo Senhor. Paz, Eloá. Então a gente vai ver
que isso é um dom do Senhor, essa clareza. Depois vocês colocam aí no comentário, vocês já conversaram com alguém assim? Ou já aconteceu isso com alguém aqui que está na live, com algum de vocês, né? Quando você está ali conversando e você sente ali que o Senhor te dá uma palavra de sabedoria para aquela pessoa, naquela situação, você sente que não vem de você, né? Que aquela clareza vem então do Espírito, e é em assuntos, né, até mesmo naturais, do cotidiano, da vida ali, às vezes do casamento, às vezes na criação dos filhos. Então, gente, interessante pensar que a Sofia, né, essa palavra de sabedoria, não tem a ver também com a nossa vivência, tá? Não tem a ver com aquilo que a gente já experimentou. É algo mesmo vindo do Espírito. Então, muitas vezes a gente vai ter um conselho, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, por conta de algo que nós já vivemos. Exemplo, a pessoa teve uma dificuldade muito grande no trabalho, então ela já passou por aquela dificuldade, quando ela encontra alguém, ela tem um conselho para dar, porque ela já passou por aquilo. Agora, quando a gente fala especificamente do dom aqui, não necessariamente você passou por essa situação, mas o Senhor te dá uma palavra de sabedoria para aquela pessoa, tá? E, como eu disse aqui, só para a gente não esquecer, em diversos assuntos, né? Com clareza. Ó, Raquel colocou aqui, ó. Já vivi isso sim, em meio a tantas situações. Muitas vezes não vemos a resposta e alguém traz uma visão que parece que cai as escamas dos nossos olhos. Glória a Deus, exatamente, né, Raquel? Então, a gente vê que aquilo ali é uma palavra, aquilo é uma palavra de sabedoria da parte do Senhor, uma Sofia mesmo, tá? Então, esse é o primeiro dom que a gente está destacando aqui, segundo 1 Coríntios 12. Tá? Ficou esquisito, né, gente, essa frase. Segundo, de acordo com o texto lá de 1 Coríntios 12. Tranquilo, gente? O segundo dom, então, que nós vamos tratar. E é muito interessante a gente ver que o apóstolo Paulo divide. Porque se a gente for lá para a palavra agora, fala assim, ó, ainda no versículo 8, parte B. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ué, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Tem uma diferença aqui. Sabedoria, então, a gente falou, né, que vem de Sofia, né? Já a palavra de conhecimento vem de gnosis, tá? Que tem a ver com o conhecimento espiritual, não natural. Então, é algo do espírito, um conhecimento espiritual de coisas espirituais. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para ler. Ó, a irmã Lu também comentou aqui. Ó. Eu já tive uma experiência assim. Foi tão sobrenatural que eu falei com a pessoa essas palavras que você está me falando. Não são suas, é de Deus. Glória a Deus. Tá vendo? Exatamente, é dessa forma, né? Oi, Dani! Então, é desse jeito. É a palavra ali da sabedoria que é diferente, então, ó, da palavra do conhecimento. Tá? Quando a gente fala da palavra gnose, é um conhecimento espiritual. E é interessante, me lembrei aqui agora desse versículo, tem um versículo da palavra do Senhor que diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Não só aquilo que é espiritual, mas também aquilo que é natural. Então, a gente vê aqui, ó, as duas coisas sendo aplicadas, né? A palavra de sabedoria, que é clareza em diversos assuntos, e a palavra de um conhecimento, da gnosis, que é um conhecimento espiritual, não natural, né? É profundo, é algo das profundezas do espírito que traz essa revelação, né? Então, a gente vai ver que a gnose também é diferente de um conhecimento racional, aquele que eu posso adquirir estudando, né, pesquisando sobre algo. Então, é um conhecimento no espírito, de coisas espirituais, uma revelação de coisas espirituais que o Senhor, né, dá a nós, que o Espírito Santo dá à igreja, né, equipa a igreja para que a gente possa fluir nos dons que ele nos deu, né? Então, a gente vai
pegar aqui, né, observar aqui. Nós já falamos então de 2 dons até agora, são muitos, gente, vamos lá. Se não der para terminar hoje, a gente vai terminar na próxima semana, né? É interessante também que, inclusive, essa palavra aqui, gnose, né, tem a ver com o chamado, até a gente considera, né, uma heresia do gnosticismo, mas a gente não vai entrar muito nesse ponto aqui hoje, que enaltecia essa questão de conhecer, né, as coisas ocultas, mas aqui está falando de um conhecimento que revela as coisas espirituais. E isso é muito lindo, né, porque o cristão, né, a pessoa que serve a Deus, ela não tem só o discernimento do mundo natural, ela enxerga além, né, isso é um dom dado pelo Senhor. Nós que temos o Espírito Santo, já somos seres espirituais, e tem as pessoas que têm o dom da palavra, do conhecimento espiritual, que discerne coisas espirituais, né? Também não sei se vocês já tiveram essa experiência de saber ali separar e dar aquela palavra. Isso é algo espiritual, isso não é algo natural, né? Às vezes me veio aqui a cabeça agora, às vezes uma enfermidade, não estou dizendo que toda enfermidade é espiritual, não é isso, né? É uma situação que a pessoa está vivenciando, e ali no espírito ela tem aquela palavra de conhecimento espiritual, né? Do que está acontecendo ali, discernir, a gente vai falar também de discernir espíritos, que é outra coisa, mas aqui um conhecimento, uma palavra de conhecimento no mundo espiritual, no espírito, das coisas de Deus, né? Tranquilo, gente? Tudo certo por aí? Então, nós vamos prosseguindo aqui, continuando. Vou esperar só um pouquinho para ver se vocês conseguiram aí entender a diferença, então, da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Vocês colocam aí para mim se vocês conseguiram entender certinho. Vai me dizendo aí. E a gente está continuando aqui em 1 Coríntios 12. Agora a gente vai para o versículo 9, tá? Vamos falar de mais um dom. Aí vocês vão me dizendo aí se tá tudo certo, se deu para entender a sabedoria e a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento. Tranquilo? Minha mãe colocou um joinha. Nós vamos então para o terceiro dom. O terceiro dom que nós vemos, tá? Aqui então em 1 Coríntios 12, 9, diz assim, ó: há outro no mesmo espírito a fé, tá? E quando o pastor falou que sim, tá muito bem explicado. A Raquel também colocou um joinha. A gente vai prosseguindo aqui. Fé, tá? Então, o terceiro dom que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. E para começar a falar desse dom, né, a gente vai fazer uma definição aqui quando a gente pega a palavra fé no original. Tem um sentido assim, a gente pode até dizer que amplo, a irmã também colocou um joinha, mas que leva ali para uma mesma direção. Vai falar de segurança, crença, fidelidade, mas também vai falar de persuadir, ser persuadido. Vai falar também daquilo que é confiável e vai falar sobre induzir alguém a acreditar, né, por palavras. Tá ligado a Deus convencendo alguém, né, de alguma coisa. Então, uma fé que vem do Senhor, que convence alguém de alguma coisa. Então, quando a gente fala do dom da fé, é aquela pessoa que tem um convencimento de Deus de que algo vai acontecer, né? De que algo vai ali dar certo. Aquela pessoa que acredita, mas não é uma crença naquela questão de confissão positiva, de pensar positivo, não. É algo que vem do Senhor, aquela fé que o Senhor convence o homem de que algo vai acontecer. Você já conviveu com alguém assim, que tem esse dom? Aquela pessoa que vê, né, através da palavra de Deus, que algo vai acontecer, e tem essa convicção. Às vezes está todo mundo desanimado e chega aquela pessoa com uma fé, né, que vem de Deus, que consegue, inclusive, como diz aqui, né, o significado da palavra quando a gente pega no original, persuadir outras pessoas a crerem.
Então, esse é um dom também dado pelo Senhor. Todos nós, né, enquanto cristãos, temos a fé, né? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, até em Romanos, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu escuto pela palavra, quando a minha fonte vem pela palavra, a nossa fé ela é ativada, né, no nosso coração, porque eu ouvi aquilo que estava na palavra. E aqui a gente está falando do dom da fé, aquela pessoa que tem uma fé dada por Deus. A irmã Lu colocou aqui, ó, sabedoria é dada por Deus e conhecimento é quando se estuda sobre o assunto, né? Não, irmã Lu, ó, a sabedoria é dada por Deus sim, só que ela é uma sabedoria variada em vários assuntos, coisas que às vezes a pessoa nem estudou. A palavra de conhecimento, que aqui nesse texto está descrito como gnosis, que é uma palavra do grego, é um conhecimento acerca das coisas espirituais. Esse conhecimento que a gente estuda sobre um determinado assunto, foi bom a pergunta da irmã Lu, que a gente pega um terceiro gancho aqui para a gente entender. É a episteme, vem de epistemologia, né? Então, é aquele conhecimento racional, é aquele conhecimento que eu estudo sobre algo. Esse é episteme. Os dois que nós falamos aqui, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, não é o mesmo que o conhecimento racional. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender. O Diogo botou aqui, ó, tive o mesmo pensamento da Luciane. Não sei se foi nesse sentido também, pode ter sido. Então, ó, na verdade, vamos voltar aqui só um pouquinho então. Nós temos 3 tipos de conhecimento que a gente pode descrever. O conhecimento filosófico, o sofia, de onde derivou filosofia, na verdade é você ter uma sabedoria, no sentido bíblico, tá, gente? Sofia. É você ter um conhecimento variado de diversos assuntos, mas esse conhecimento vem do Senhor. Não vem da sua vivência, é quando uma pessoa está numa situação difícil, você tem uma palavra ali para ela, tá? Casamento, criação de filhos, trabalho, às vezes até na alimentação, né? Em vários assuntos da vida, do cotidiano. Essa é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, ó, segunda definição aqui, que vem do gnosis, é um conhecimento espiritual, acerca das coisas espirituais. Né? Quando você, até mesmo sobre as escrituras, você lê um versículo e aí você tem aquele conhecimento no espírito, acerca de coisas espirituais, que às vezes o homem natural não entende. E em alguns textos da Bíblia, não nesse aqui específico, mas em outros a gente vai encontrar a palavra episteme, que vem do grego, né? Episteme e epistemologia, que é o conhecimento racional. Vou dar um exemplo para vocês. Um cientista que vai lá e estuda sobre o DNA humano, tá? Ele vai ter o quê? O episteme. Por quê? Porque ele estudou, não veio algo de forma sobrenatural na mente dele, ele precisou construir um conhecimento. Então, o episteme é um conhecimento baseado naquilo que eu estudo, na experiência que eu estudei, que eu vivenciei, tá? Já a palavra de sabedoria é algo dado pelo Senhor, não necessariamente você estudou, mas você tem aquela sabedoria para orientar alguém, e a de conhecimento é espiritual, tá, gente? Tranquilo? Então, nesse texto aqui, a gente trabalha só com 2, tá? O sofia, que é a sabedoria, clareza para diversas áreas, e o gnosis, que é o conhecimento espiritual, tá? Oi, Pati! Então, podemos prosseguir então, gente? Tá tudo tranquilo até agora? A irmã Lu falou que agora ela entendeu. Então tá bom, é isso mesmo, gente. Vamos falando aí que a Raquel colocou. O conhecimento está ligado no que você falou sobre as línguas. Sim, não, aí o conhecimento não, né? Aí a gente vai ver que pode estar ligado aos 2, mas é algo específico, né? É um dom, então, das línguas. Mas se a gente parar para analisar, pode sim, a gente pode fazer essa ligação. Raquel, por quê? Quando a gente fala de palavra de sabedoria, eu estou falando de um conselho. E as línguas é quando o Senhor me dá sabedoria, ali no caso, me deu uma ciência que eu não tinha
de falar em outras línguas, né? Então, é um outro dom diferente, é específico. A gente vai ver... Uma vez eu ouvi um testemunho, eu não lembro de quem, gente, tem muito tempo, de uma irmã, eu não sei como ela chegou lá, eu sei que ela era muito simples e ela foi parar lá no Japão, só pegando esse gancho aqui da Raquel, a gente volta nisso depois lá na frente. E chegando lá, ela foi para lá para pregar. Como que ela ia pregar se ela não sabia, né, vamos dizer assim, nem tinha estudado a língua nativa dela direito? Como nós, muitos de nós, o português é muito difícil, né, da gente compreender, da gente entender, né, são tantas regras, e lá ela ia precisar pregar a palavra. Chegando lá, ela começou a falar japonês. Então, ó, foi um dom, algo sobrenatural de falar em outras línguas. Tá? Aqui, quando a gente fala nesses dois, não é no caso aqui tem o dom específico de falar em outras línguas, a sabedoria da sabedoria terrena. Já a palavra de conhecimento é de algo mais espiritual. O pastor colocou um joinha, o Diogo botou, minha mãe botou muito bom esse estudo. Aí o Diogo botou, ambos são espirituais, mas pode existir a sabedoria e conhecimento no sentido dos estudos, mas não seria um dom nesse caso. Aí seria o episteme, tá? Quando eu estudo, é o episteme. É um conhecimento baseado em fatos, na ciência, no sentido... quer ver um exemplo? Daniel fala disso, tá? Daniel, a Bíblia vai dizer que ele tinha sabedoria e conhecimento. O conhecimento aplicado a Daniel lá no texto é o episteme. Ele tinha um conhecimento dado por Deus ali, ciência, sabedoria, tá? Então, aí a gente vai ver que era um dom dado por Deus, mas que é como se fosse assim, a pessoa descobriu aquilo ali, é um episteme, é um experimento, mas ele tinha um plus, vamos dizer assim, de Deus, né? Deus dava a ele aquele dom do conhecimento e da sabedoria, ele era dotado em sabedoria. Provavelmente também Daniel era muito ele era estudado também, porque ele pertencia ali, vamos colocar aspas aqui, à elite, né, do povo de Israel também. Então, mas só que lá ele também foi dotado de uma sabedoria, olha aí, né, que a gente fala aqui da Sofia, e também de um conhecimento científico, de coisas que já existem aqui nessa terra. Tá? Então, ele tinha essa sabedoria, essa ciência também, tá? Gente, se ficar dúvida, pode falar, mas são 3, tá? Sabedoria, conhecimento e um outro tipo de conhecimento que é o episteme, que é mais racional. Esse conhecimento de Coríntios é espiritual. Dani botou muito boa explicação, Raquel botou entendi, Diogo botou entendi. Não é isso, gente? Mas é interessante, né? A gente, às vezes, lê, passa batido. Não sei se às vezes acontece isso com vocês. Aí, quando a gente pega para estudar, a gente vê como são coisas específicas, como o nosso Deus é um Deus organizado, um Deus de detalhes, né? Então, aqui é lindo, porque não é só conhecimento desse mundo, vamos dizer assim, mas um conhecimento espiritual também, de coisas espirituais, né? Que se discernem de forma espiritual. Então, vamos voltar para a fé, tá? Então, falando ali da fé. Então, esse dom, então, da fé, não sei se vocês conseguiram pegar, vou retomar que fica mais fácil, né? Então, esse dom tanto de acreditar, vou resumir aqui um pouquinho, aquela pessoa que acredita, né? Uma fé dada por Deus, uma fé sobrenatural, ela acredita no impossível, mas ela também tem a persuasão, que é o quê? Fazer com que outros acreditem. Tá? Então, não só ela acredita, mas ela também tem o dom de fazer com que outras pessoas acreditem naquilo que Deus está trazendo a ela, né? Que vai acontecer, seja uma coisa impossível, seja o que for, né? Então, vamos lá, tem mais comentários aqui. A sabedoria vem só de Deus, estou certo? Então, neste caso aqui, a gente está falando do dom, ele vem de Deus, mas uma pessoa ela pode se tornar sábia pelas vivências, né? Mas, se a gente parar para analisar, quando a Bíblia fala, aqui ela está falando o quê? De uma palavra de sabedoria. É aquela pessoa que naquele momento, ela tendo vivenciado algo ou não, ela tem uma palavra de sabedoria para dar.
mas a gente crê que tudo vem de Deus, né? Inclusive o episteme, a ciência, tudo vem do nosso Deus. É Ele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas aqui, especificamente, a gente está falando de dons que foram dados à igreja do Senhor, para um propósito, aperfeiçoar os santos. Então, aqui, sim, vem de Deus. É um dom específico dado por Deus. A Paty botou que depois quer ouvir tudo. A Dani botou assim, sim, porque algumas traduções trazem palavras que podem ter diferentes significados, como a Sabrina falou da sabedoria, muito bom. Exatamente, cada texto ali bíblico, por isso que às vezes é bom que a gente vá dentro das nossas possibilidades naquela palavra ali do original, né, para que a gente entenda o que o texto está dizendo. Ah, Sabrina, se eu não tiver condições de pesquisar no original, eu não vou entender? Vai, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo, né? É ele que vai trazer a revelação, né? Então, ele vai te dar essa revelação. Mas podendo estudar ali, né, no original, é interessante que você vai conseguir fazer essa divisão, né? E por isso também vão ter estudos da palavra, para que você possa ter esse conhecimento também, né? Daquilo que está sendo dito ali de fato na palavra do Senhor. Gente, se ficou confuso, pode perguntar quantas vezes for, tá? E se quiser também, depois pode perguntar lá no direct, onde for, que a gente continua conversando sobre o assunto, tá? Então, falamos da fé, os irmãos, vocês conseguiram entender? Então, eu resumi aqui para a gente fazer a retomada. Então, a fé é tanto eu crer de forma ali, algo que veio de Deus, que me fez ter essa fé e também persuadir o outro a crer, né? A pessoa chegou ali na igreja com uma palavra, uma fé sobrenatural ali dada pelo Espírito Santo e persuade a igreja a crer também, né? Então, isso é um dom de Deus para a igreja, para equipar. Imagina se não tivesse esse dom, né? A gente ia ficar muitas vezes desesperançoso, mas o Senhor sabe cada detalhe que a igreja, que o corpo de Cristo precisa para prosseguir, né? Podemos continuar, gente? Então, capítulo 12 ainda, no versículo 9, parte B. A outro, no mesmo espírito, dons de curar, tá? E aí, gente, vamos lá. A palavra aqui, o dom de curar, a palavra curar, gente, se eu falar aí a pronúncia do grego errado, vocês não ficam rindo de mim não, tá? Mas eu tô tentando aqui falar, tá? Iaomai, tá? Então, a palavra curar aqui, descrita aqui neste texto, é iaomai. O que significa isso? Realizar uma cura, tá? Então vamos lá, eliminar uma doença específica, a pessoa vai lá, ela ora, né, ela tem esse dom e aquela pessoa ela é curada. Um milagre ali, dentro da medicina, a pessoa que tem esse dom também, uma cura dentro da medicina, uma doença específica. Pode ser uma doença no corpo e uma doença na alma, mas é específico. E é interessante, gente, que quando eu fui pesquisar aqui, essa palavra descrita aqui no dom de curar, então é específico, um dom dado por Deus para curar uma doença específica, seja ela na alma ou no corpo. Agora, olha que coisa linda. Quando nós vemos a passagem da mulher do fluxo de sangue, não é a palavra iaomai que aparece, é a palavra sozo, que é uma cura completa. Então, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ele não fez só uma cura da enfermidade dela, ele fez uma cura completa, ele juntou o corpo e a alma. Tanto é que Jesus, quando ele realizava, né, uma cura, ele falava, sua fé te salvou. Raquel colocou aqui, ela foi curada no corpo e do espírito, exatamente, glória a Deus. A Dani botou aleluia, Raquel, glória a Deus, exatamente. Né? Então, existe o dom de curar que nos é concedido, que é o iaomai, que é uma cura específica. Né? A gente vai ali, ora por aquela pessoa, ou no simples ali, né, contato de estar com aquela pessoa ela é curada, vem do Espírito, é ele que nos equipou, né? Porém, é uma cura específica de uma enfermidade. Agora,
O sozo, que é Jesus, quando Jesus, a cura que Jesus nos dá, ela é completa. Ela é no corpo e na alma. O cego também. Paty botou, ele faz por completo, exatamente. Raquel lembrou da passagem do cego, o pastor falou amém, glória a Deus, é isso, né? Então é essa cura. Só que a gente vai ver que, olha que interessante, né? No corpo de Cristo tem pessoas com o dom de curar coisas específicas, mas nós somos o sozo, né? Curados por Jesus, o sozo de Deus, na cura do Senhor Jesus sobre nós, que é completa. E tem a Omai, que é uma cura específica. É um dom. Gente, eu fiquei aqui agora pensando, né? Eu até falei isso agora há pouco também. Cada detalhe, né, que o Senhor coloca no corpo é o que a igreja vai precisar ao longo da caminhada, né? Quantas vezes a gente vai precisar de uma palavra de sabedoria, né, numa situação da nossa vida, e vai ter alguém lá no corpo de Cristo que vai ter essa palavra de sabedoria. Muitas vezes uma palavra de conhecimento do mundo espiritual, que às vezes a gente não está entendendo, e vai lá aquela pessoa e traz aquela palavra de conhecimento. Olha, isso aqui é espiritual, está acontecendo assim, assim, assim. Às vezes a gente está desanimada, a igreja está desanimada, e vem alguém com o dom da fé, né? Às vezes tem alguém ali enfermo e vem alguém com o dom de curar. Então, olha que maravilha, né? Como o nosso Deus é maravilhoso, como ele nos dá, né, de fato, tudo que nós precisamos, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Porque nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida, né? Para que a gente possa viver aqui enquanto estamos aqui, né? Diogo botou aqui, Jesus disse que se crescemos faria obras maiores do que as que ele fez quando esteve na terra, né? Ele tem esses dons para nós, glória a Deus, exatamente. Isso mesmo. E interessante também, quando o Diogo escreveu ali, eu me lembrei, é importante pensar, tá, gente? Eu não tenho dom de curar, então eu não vou orar por ninguém. Quando a gente pega no finalzinho, se eu não estiver enganada, é no finalzinho do Evangelho de Marcos, fala que os sinais, ou seja, né, falarão novas línguas, curarão enfermos, expulsarão demônios, fala que esses sinais seguirão os que crerem, né? Então, você deve sim orar pelos enfermos, expulsar, né, demônios, né? Porque esses sinais vão seguir os que creem, mas depois a gente pode entrar mais profundo nesse texto de Marcos. Só que me ocorreu aqui quando o Diogo falou que se nós crescemos, né, os sinais eles vão acompanhar a igreja do Senhor, né? E a Bíblia fala também para a gente buscar os dons, né? Buscar os dons espirituais. Então, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, a gente pode buscar esses dons que o Espírito Santo vai nos conceder, né? Podemos continuar, gente? Como é que está aí? Muita coisa, né? Então, eu já até parei de contar aqui, porque a minha caneta caiu no chão, na verdade, mas já falamos 1, 2, 3, 4, e agora vamos para o quinto dom. A Dani colocou aqui, amém. Eu creio e peço ao Senhor. A palavra diz para buscarmos com zelo os melhores dons. Eu peço mesmo. É isso, né? Isso mesmo, Dani. Se o Senhor está falando para a gente buscar, por que a gente não vai buscar, né? A palavra do Senhor está dizendo isso. Aqui, botou uma bênção. Isso aí, glória a Deus. Então, gente, é o quinto, né, que eu falei. Vão me ajudando aí, gente. Operar milagres. E aqui eu achei muito interessante que, vamos dividir aqui a palavra em duas, né? A palavra operar está no sentido de fazer, de uma energia, de algo que realiza. E milagres, né, tá aqui no sentido de dúnamos, que do grego é o poder, né? É a habilidade de uma obra poderosa. Então, Raquel botou para mim, obrigada, Raquel, operar milagres, é o quinto. Minha mãe botou bênção, irmão, muito bom. Isso aí. Então, o que seria esse operar milagres, esse dom? É de algo, gente, muito poderoso. É um dom que o Senhor concede a alguém de ser capaz de realizar uma obra grandiosa. A gente pode colocar isso em vários sentidos, né? Às vezes a pessoa não tem o recurso, vamos dizer aqui, financeiro para executar algo. E ali ela consegue fazer aquilo de forma poderosa, de forma estrondosa. Vamos dar outros exemplos aqui relativos, às vezes, a forças da natureza. Tantas coisas que a gente vê que é algo assim, que a gente fica, como que isso aconteceu? É o quê?
é o dom de operar milagres, né? Até a gente pode colocar aqui, ó, como o dom de curar, né? Se a gente parar para analisar, testemunhos às vezes de pessoas que oram, aí ela, através do dom, aquela pessoa por quem ela orou é curado, e às vezes ainda vem junto com esse operador de milagres, que é uma cura o quê? Poderosíssima, como testemunhos que a gente ouve, né, de pessoas que expelem câncer, né, de pessoas que recuperam a visão, né? Então, ó, é algo poderoso, é algo que causa espanto, admiração em quem está vendo, né? Você orar e algum efeito da natureza cessar. Raquel botou aqui, ó, antigamente se via muito isso, verdade, Raquel. Pessoas eram curadas na igreja, saíam andando, exatamente, né? Então a gente observa que o dom de curar, né? Raquel colocou aqui, hoje não se vê, hoje se vê muito pouco isso. Exatamente. E o que a Raquel disse aqui, gente, às vezes é um despertar para nós, né? Aí a gente pega um gancho aqui do que a Raquel falou e a Dani falou. A gente deve buscar esses dons, né? Até porque, se a gente parar para analisar, na próxima aula, quando a gente estiver falando de ordem, no culto, como operar os dons, um dos textos do apóstolo Paulo fala, inclusive, né, que a profecia, o conhecimento, ali, a palavra de conhecimento, no caso da profecia, vai servir para o descrente crer, né? Então, é também para o andamento da igreja, né, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja ali, então, beneficiado, vou usar esse termo aqui, mas também para que as pessoas que não creem, creiam, né? Raquel botou, Deus é o mesmo, exatamente, o nosso Deus não mudou, hoje, ontem, isso aí, será eternamente, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não muda, nós é que mudamos, né? Na nossa busca, em tantas coisas que a gente precisa como igreja, né? Voltar a buscar ao Senhor, buscar pelos dons espirituais. Eu não lembro, acho que foi, eu não sei se foi, eu acho que foi na quinta-feira na igreja, alguém falou, né, que as pessoas não, acho que foi a Adriana que falou, as pessoas não oram mais buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Buscando os dons espirituais. Então a gente precisa ter esse retorno, né? Esse retorno para a palavra de Deus, né? Buscar na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para gente. Então, gente, o operar milagres é o dúnamos, é um poder, assim, uma habilidade estrondorosa, algo assim que causa espanto. Como que essa pessoa conseguiu fazer isso, né? Então é algo milagroso, é algo poderoso demais para que a gente explique naturalmente, né? Então é algo sobrenatural que a pessoa vai fazer ali no sobrenatural. Me lembrei aqui agora. Vocês já leram lá em Atos, quando Filipe, né, ele é transportado de um lugar para o outro, de repente ele aparece ali no carro, né, de um oficial ali, de um mordomo da rainha, que era chamada naquela época de Candace, ele aparece ali naquele carro e ele está lendo, né? O mordomo ali da Candace está lendo Isaías e ali Filipe aparece, ele é transportado pelo Espírito até aquele lugar. Isso é um milagre, né? Isso acontece naturalmente? Não, né? A gente não tem nenhum relógio eu vou falar aqui, revelar a idade, né, do Power Ranger, vocês lembram disso, gente? Que morfava, né, e era transportado para outro lugar. Não, isso não existe na realidade, mas o Espírito Santo operou isso na vida de Filipe com o propósito de que o mordomo da Candace, da rainha, entendesse Isaías, e aí ele é até batizado, esse mordomo, né? Ele entende, Filipe explica para ele e ele entende. Então é isso, é algo sobrenatural, né? Minha mãe colocou aqui, buscando com jejum e oração de todo o coração, exatamente, né, mãe? Porque quando a gente ora, a gente jejua, a gente se torna mais sensível, né, à voz do Espírito Santo de Deus, isso mesmo. Raquel colocou aqui, ó, tem aquela passagem que a sombra volta ao relógio, né? Acho que é esse que a Raquel está falando, que volta, né? Os graus, né, do relógio, exatamente, a sombra, que era medido pela sombra, não sei se é esse que a Raquel está falando. Também me lembrei, Raquel, da sombra de Pedro, que curava, como assim, né? Então é algo sobrenatural, é o dúnamos, é algo que a gente é poderoso demais, né?
pastor tá rindo aqui, ele deve estar rindo porque eu falei da hora de morfar do Power Ranger, né? Então, gente, é isso, é o dunamis, né, do Senhor, é um dom do Senhor, de algo poderoso, de algo sobrenatural, né, de uma obra poderosa. E aí, a gente vai agora acho que, deixa eu ver aqui, vou pegar a cola que a Raquel colocou aqui para mim, deixa eu ver se eu acho. Operar milagres, então, é o quinto, né? Então, a gente vai pro sexto agora. Então, vamos lá, gente. O Diogo também fez um comentário aqui, ó. Hoje em dia, parece que a fé é tão pequena que se vermos essas coisas nós duvidaríamos. Ou de fato duvidamos, pensamos ser mentira, alguém querendo ganhar vantagem nisso. É verdade, né? E tem também aqueles que inventam, acho que a gente não deve entrar aqui nesses detalhes, mas tem gente realmente que engana, né? Inclusive a palavra do Senhor fala, né, de um espírito de erro, né, de engano nos últimos dias, né, nos últimos tempos, mas a gente vai ver, eu vou dar aqui, ó, seria o depois do sexto, o discernimento de espíritos, é um dom importante para isso, né, para a gente discernir, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. E agora a gente vai seguindo o texto, ó, vocês podem ir digitando, tá, gente, falando o versículo 10, que a gente está, né, operação de milagres, e a outro, profecia. E aí, gente, existem várias correntes, né, teológicas que falam sobre o dom de profecia. A gente vai pegar aqui, no original da palavra, qual o significado ela pode trazer no texto para a gente, né? O primeiro deles, né, é aquele que fala por inspiração de Deus, tá? Obrigada, Raquel. Raquel botou ali, ó, 6, profecia. Ou seja, a pessoa que tem o dom de profecia, ela é uma pessoa que ela vai falar inspirada por Deus. Ou seja, aquilo que ela está falando vem direto de Deus. Se a gente fosse brincar aqui como se fosse um download, né? Desceu ali direto do Senhor aquilo que ela vai falar, tá? Também pode estar ligado àquele que prediz o futuro, que talvez seja esse termo que a gente mais comumente liga, né, ao dom de profecia. Você foi na igreja e alguém virou para você e falou: assim te diz o Senhor, né, vai te revelar algo, né, uma revelação ali. E pode também, né, estar ligado o quê, gente? A revelação da mente de Deus. Então, o dom de profecia, ele pode ocorrer, por exemplo, quando alguém está ali, às vezes na pregação da palavra, e ela traz algo que revela a mente, o coração de Deus, através da explanação da palavra naquele momento. E pode também ser alguém que vai trazer uma palavra profética acerca do seu futuro. Tem pessoas que não acreditam nessa parte, né? Que ainda opera assim, porque eles vão dizer o seguinte, por exemplo, vamos pegar lá, Isaías foi um profeta. O que ele profetizou está descrito na palavra de Deus. É um pouquinho diferente, é uma revelação específica para a palavra. Hoje em dia a gente tem revelação da palavra? Vão acrescentar algum livro aqui? Alguma palavra revelada aqui? Não, né? A gente entende que o cânon da Bíblia ele foi fechado, selado, né? Não pode nem acrescentar, como diz lá em Apocalipse, nem tirar. Então, não é profecia no sentido de revelar uma nova escritura. Não, não é isso. Mas é no sentido de trazer, primeiro, né? Algo dado por Deus que foi comunicado àquela pessoa, tá? Cuidado para não confundir com a palavra de conhecimento. É parecido às vezes? Mas quando a gente fala aqui de profecia, é algo que vem de Deus para a pessoa, revela o coração, aquilo que Deus está pensando naquele momento. Vou dar um exemplo. Imagina que um dia o pastor Emerson convidou alguém para pregar na igreja que não conhece a igreja, nunca viu, não sabe os problemas da igreja, não sabe nada. E quando ela chega ali na hora da pregação, ela começa a falar exatamente as questões que a igreja está vivenciando. Se ela está falando as questões que a igreja está vivenciando, quem revelou aquilo para ela?
Foi o Senhor, foi o Espírito Santo. Então, através da pregação da palavra, ela está ali fazendo o quê? Profetizando, uma palavra inspirada por Deus, que vai ser diferente da inspiração que as pessoas que escreveram a Bíblia receberam, tá? Nós cremos que ninguém mais recebe revelação para escrever a Bíblia, tá? É diferente. Esse tipo de revelação, nós também, mesmo sendo, mesmo aqueles que são, vou falar aqui dois termos, tá? Tem os continuistas e os cessacionistas. Um dia a gente pode fazer uma live sobre isso. Os cessacionistas acreditam que alguns dons não se aplicam mais para a igreja nesse tempo, e os continuistas acreditam que eles continuam em atividade. Né? Nádia entrou aqui, oi amiga. Então, gente, o dom de profecia, ele vai, aqui em 1 Coríntios 2, ele vai ter o sentido de alguém que fala, inspirado por Deus, pode ter o sentido de alguém que revela o futuro, mas, gente, muito cuidado, tá? Não é a gente ficar consultando. Eu me lembro que tinha uma época, eu não sei se alguém já ouviu falar nisso, das pessoas assim, que iam nos lugares, meio que faziam fila para ouvir uma profecia de alguém, né? De alguém que estava ali, não, aquela pessoa ali revela tudo, né? Não a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dos dons. Tá? Não estou falando aqui se é ou se não é de Deus o que a pessoa falava. Mas por quê, gente? O dom é um presente dado por Deus. Só que a gente viu que tem um dom e o serviço. Como eu uso esse dom? Tá? E nem sempre aquilo que a pessoa vai falar vai ser algo inspirado por Deus. Deu para entender, gente, o dom de profecia? Então é quando eu falo algo inspirado por Deus. Pode ser ali revelando a mente, o coração de Deus, trazendo coisas ali que só o Senhor conhece, tá? E pode ser também uma predição, tá? Raquel colocou, tem muito falso profeta por aí, exatamente, né? A palavra do Senhor vai dizer isso, né? Que a gente deveria se acautelar, né? Porque nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e falsos mestres, né? Então a gente precisa ter essa cautela. Mas profetizar, né? Que vem de profeterô, nada mais é do que proferir, tá? Falar algo, só que especificamente nesse caso de Coríntios, algo inspirado por Deus, né? Diogo colocou sim, pastor sim, a profecia é sempre em conformidade com a palavra, porque se é o próprio Deus que está inspirando, né, vai ser em conformidade exatamente com a palavra do Senhor, né? Então, gente, vou falar do último hoje, e pelo visto a gente vai continuar ainda falando dos dons na semana que vem, tá? O último que nós vamos falar aqui, Dani botou assim, os dons são tão preciosos, mas já banalizaram muito, verdade, com as profetadas. Acho que por isso que tem tanta gente que não crê mais nos dons. Exatamente, Dani. E aí, gente, entra aqui o gancho do que a Dani falou. O Diogo também colocou aqui, ó. A Raquel botou, eu sempre peço confirmação. O Diogo falou, se o profeta falou que vai casar com alguém que é casado, sai fora, vendo? Está repreendido, né? Então, a gente vai fazer o link aqui para finalizar nossa live com discernimento de espíritos, que é um dom que nós, né, enquanto igreja, precisamos buscar no Senhor, tá? A gente vai ver que quando a gente fala da palavra espírito, né, pneuma, né, pode trazer referência na palavra do Senhor ao Espírito de Deus, ao espírito humano e aos espíritos malignos. Então, qual é a importância de termos esse dom no meio da igreja, tá? Do discernimento de espíritos. Por quê? Ele vem de uma palavra que significa separar, julgar, duvidar. Ou seja, quem tem o dom de discernir espíritos, ele vai conseguir ali pelo Espírito, tá, gente? Quando eu falo que ele vai conseguir, tudo é dado pelo Espírito Santo de Deus. Discernir. Está estranho, acho que essa pessoa aí não está falando pelo Espírito de Deus, não. Né? Acho que não é só falar não, tá, gente? Acho que isso que está acontecendo aí, isso aí tem cara, né? Tô brincando aqui de espírito maligno. Isso aí não tá parecendo que é do Senhor, não. Opa! Né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui prático. Tá acontecendo alguma coisa ali na igreja, sei lá, o pessoal tá programando algo, né? Aí começa a surgir ali meio que uma confusão, uma coisa estranha. E a gente vai entender ali se aquilo é do homem
de Deus, a gente já sabe que não é, né, gente? Confusão, né? Ou se aquilo é um espírito maligno. E às vezes a pessoa que tem um discernimento, o que ela vai fazer nesse momento? Opa, gente, vamos parar aqui, vamos orar, porque a gente está vendo que isso aqui não está vindo do Espírito Santo de Deus. Ela vai ter aquele discernimento, né? Raquel botou para mim ali o 7. Isso aí, obrigada, Raquel. Que aquilo não vem do Senhor, não vem do Espírito de Deus. Ou vem do homem, que também não é legal, né? Nesse caso, ou vem de um espírito maligno. A gente tem que parar ali e repreender aquilo em nome de Jesus. A Patrícia botou que o Diogo botou fogo no parque, falando para mim, o profeta não vai dizer para casar com alguém que é casado, né, amigo? Então, vocês entenderam? Olha só, gente, como que é importante. Várias coisas aí que vocês falaram, até de sinais. A Bíblia fala que o anticristo operaria sinais, né? E fala também que o espírito do anticristo já está na terra. Agora, como que a gente discerne? Através do dom que o Senhor equipou à sua igreja. O dom de discernir espíritos. É de Deus? É do homem? É do maligno? Então, esse dom, gente, ele é muito importante para julgar, e aqui quando a gente fala no sentido, em julgar, é no sentido de discernir, é de analisar se aquilo é de Deus ou não. Até uma profecia, né? E aí, gente, não é julgar, não é a soberba, não, isso aí, Deus está me mostrando, não, até porque se nós estamos operando no Espírito Santo, a gente vai voltar lá para o início. Esse dom é para servir. Esse dom não é para que eu me enalteça, para que eu me glorie, né? Mas é para servir a igreja. Dani colocou aqui, não foi à toa que está escrito, enchei-vos do Espírito, porque principalmente nos dias de hoje, que vemos a palavra se cumprindo, precisamos de discernimento para não sermos enganados. Exatamente. Né? Nem tudo que parece e quem que vai nos ajudar a ter esse discernimento, né? O Espírito Santo, através desse dom de discernir os espíritos, né? A palavra do Senhor diz, já até citei esse versículo aqui, que quem é espiritual discerne bem tudo, tá? E aqui, ó, especificamente, de discernir os espíritos. Que espírito é esse que está operando, né? A gente vê vários casos aqui, caminhando para o final, que eu já até passei um pouquinho, de coisas que aconteceram na igreja e que aquilo ali não era o Espírito de Deus realizando, né? Eu já ouvi casos de pessoas que se infiltram, né, no meio da igreja. Às vezes as pessoas acham que ela estava falando ali em mistérios com Deus e estava amaldiçoando a igreja. Às vezes está todo mundo ali glorificando e não sabe nem o que é. Mas o discernimento de espíritos, o Deus comunicando com o nosso espírito que tem alguma coisa de errado ali, que não provém do Senhor. Às vezes é do homem, como o caso da profecia. Imagina lá, estou orando pela Raquel, quero muito que a Raquel compre um carro novo, sei lá. Aí eu vou ali pela minha emoção, orando por ela, e falo como forma de profecia que Deus vai dar um carro para a Raquel, mas na verdade era a minha emoção falando. Não foi o Espírito que me revelou, tá? Então é necessário ter esse discernimento. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, ansiedade ou angústia? Podem falar, tá? A gente então vai finalizar hoje, tá? Paramos então no 7º dom, que é o discernimento de espíritos, e na semana que vem, só lembrando vocês que, excepcionalmente, nessa semana e na outra, a nossa live vai acontecer na quarta, tá? Depois nós voltamos à programação normal, tá? Quero agradecer, que bênção. Nossa, louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês. A casa que eu colocou, agora que eu entendi, que eu pensando, pode ser uma casa, mas só se for do espírito, né, Raquel? Do espírito humano, nem de outro espírito que não é do Senhor, não pode não. A gente pode orar para o Senhor te dar uma casa. Se Ele revelar que vai te dar, ó, glória a Deus. Então, gente, agradecer vocês. Poxa, que bênção. É tão assim, maravilhoso, né? A gente junto aqui está compartilhando a palavra do Senhor, né? Que possa trazer edificação para o corpo de Cristo, né, para que a gente seja equipado, preparado, né, para caminhar, né? O pastor falou domingo da igreja militante, da igreja triunfante. A gente, enquanto igreja militante, a gente precisa estar equipado com os dons do Espírito Santo de Deus, né? E o Senhor quer trazer isso para a gente nesse tempo, né? Então, ó,
A minha mãe botou ok, sim, Raquel botou amém. O pastor colocou parabéns pelo dom do ensino. A gente vai falar do dom do ensino também, amém. Glória a Deus. Então, vamos orar para nós terminarmos a nossa live. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Minha mãe colocou, eita glórias! Então, Raquel botou, vocês são uma bênção na minha vida. Amo muito vocês, tá? Que o Senhor nos abençoe. Então, nós vamos estar orando nesse momento, né? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Ah, Jesus, a tua palavra, como diz lá em Hebreus, Pai, ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Discerne, Senhor, pensamentos, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Ah, querido Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar, continuar ministrando no nosso coração aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, e que nós possamos ser edificados, Pai, e que nós, Senhor, enquanto igreja, Pai, possamos servir uns aos outros em amor através daquele dom que o Senhor nos confiou, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada irmão e irmã, Senhor, que esteve nessa live, que vai assistir depois. Alcança a casa, o coração dessas pessoas, Pai, trazendo ânimo, força, revelação da Tua palavra, salvação para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pela Tua presença, obrigada pela vida de cada irmão que aqui esteve, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Malu botou gratidão por sua vida, por cada irmão, verdade. Amém. Paz do Senhor. Amém, Dani. Beijo, gente. Deus abençoe vocês, tá? Beijo, Eloá. Você também é uma bênção. Glória a Deus. Aqui vocês são todos uma bênção. Amo vocês. Beijo.